Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ivan Guilhão, professor de Física. E nesse vídeo eu vou discutir um fenômeno muito interessante, tá? É um experimento muito simples, banal, que você provavelmente já fez ele infinitas vezes, incontáveis vezes, e nunca prestou tanta atenção na física que pode ter dentro dele, tá bom? Então, basicamente, é um experimento do som da garrafa enchendo, certo? Eu estou fazendo esse vídeo inspirado por uma pergunta que um seguidor meu fez, que na verdade já foi objeto de um problema de Olimpíada, tá? Em particular, o problema 5 da YPT, o Torneio Internacional de Jovens Físicos de 2019. Tudo bem? Então, basicamente, esse problema pede para você investigar o seguinte: imagine que tenho uma garrafa enchendo, tá? E à medida com que essa garrafa vai sendo preenchida, as propriedades do som produzido se alteram, tá? Então a ideia é que a gente investigue, né, como essas propriedades aí variam conforme a garrafa vai sendo preenchida, certo? Resolver esse problema, dá para você usar várias abordagens. Eu vou olhar uma coisa essencial que você não consegue fugir desse tipo de análise, tá? Que para mim é a principal alteração do som produzido à medida que a garrafa vai sendo preenchida, que é a mudança da nota, tá? Você vai perceber que, eu já vou mostrar um vídeo, que à medida que a garrafa vai sendo preenchida, o som que ela produz, né, que a água produz ao cair na garrafa, vai ficando mais agudo, tá? Então, me acompanha aqui e presta atenção. Vamos aqui. Aqui o vídeo. Então, olha só. Fiquei com alguns segundos. Preste atenção no som produzido. Até agora, meio parecido, tá? Tem grandes alterações. 20 segundos. Presta atenção. Tá? Então, assim, à medida que o som vai mudando de forma mais intensa, eu fui subindo um pouquinho a nota, tá? Então, se você não percebeu isso, de repente você não tem um ouvido tão treinado assim, mas eu acho que quem tem alguma vivência com música, tá? Percebe claramente a partir principalmente dos 20 segundos, eu vou repetir aqui para todo mundo acompanhar. A partir dos 20 segundos tem sim um momento mais intenso, né, dessa nota. Então, vamos repetir aqui. Olha. Tá? Então, realmente, tanto quanto você vai chegando no final do preenchimento da garrafa, esse aumento vai ficando mais intenso. Tudo bem? Então, assim, percebam que esse experimento que eu estou discutindo aqui com vocês, basicamente é você preencher uma garrafa. Eu estava ali com uma garrafa d'água, preenchendo, né? Com água para ir para casa e me hidratar. E esse som produzido tem uma física muito interessante ali, tá? Então você tem uma física aí de um espaço que a água ao preencher vai excitar o ar vai oscilar e a frequência, né, do som emitido, do som gerado, né, por essa cavidade que ela permite oscilar o ar, depende, né, das dimensões dessa cavidade. E essa dimensão vai mudando à medida que a água vai preenchendo. Tudo bem? Então a gente consegue discutir o porquê disso, certo? E também consegue modelar, né, esse som e comparar esse som com a teoria. Tudo bem? Então, vamos partir para análise, então, desse fenômeno. Tudo bem? E eu vou usar ferramentas, algumas ferramentas computacionais, tá, gente? Para a gente analisar esse som produzido, para a gente conseguir quantificar, mas são todas ferramentas aí gratuitas, abertas, certo? Então, eu estou usando aqui um código em Python, tá? No notebook do Jupyter. E basicamente o que eu estou fazendo aqui? Primeiramente, eu tenho esse vídeo, que é um arquivo garrafa.mp4, tá? Um arquivo de vídeo. E eu vou extrair um arquivo de som desse vídeo, tá? Então tem vários tipos de arquivos, tá? Por exemplo, MP3 é um muito famoso.
Mas para a gente na física, o formato mais adequado para a gente investigar é um arquivo de onda. Um arquivo WAV, tá? Vem de wave, de onda, né, em inglês, WAV. Então, basicamente esse programa aqui, ele vai converter o arquivo MP4 no arquivo de onda sonora, tá? Na verdade, isso vai ser duas ondas, porque normalmente a gente tem um som estéreo e o celular, microfone, etc. Muitos deles, se for estéreo, né, captura dois canais, um canal à esquerda e um canal à direita. Tá? Praticamente quando você vai ouvir música, isso é uma coisa que é mais intensa, né? Você tem um som que você ouve com um ouvido e um som que você ouve com o outro ouvido. Dá uma impressão mais natural, tá, do som. Mas no nosso caso vai ser pouquíssima diferença, certo? Então, basicamente, a gente gera esse arquivo sonoro. Basicamente, isso aqui tudo é uma geração de um arquivo, certo? E a gente pode olhar para esse sinal sonoro, tá? Como eu falei para vocês, aqui eu estou basicamente lendo os arquivos, tá? E vou plotar os sinais sonoros. Então perceba que a gente tem aqui dois gráficos. Tem um gráfico laranja, tá? Menos intenso, deve ser um canal 1 ou 2, acho que é o 1. E o canal 2, né, esse azul, basicamente um som muito parecido. Perceba que quando um fica mais intenso, o outro também fica, certo? Eu tenho dois sinais sonoros aqui bem intensos, que esse deve ser o primeiro clique e aqui o último clique quando eu abro ou fecho o bebedouro, tá? E basicamente aqui nesse meio do sinal, né, é o barulho da garrafa enchendo, às vezes mais intenso, menos intenso, etc, né? E oscila muito rápido. Você, na verdade, vê até um sinal meio ruidoso, mas de frequência muito elevada, né? Você não vê essa onda oscilar, certo? E também, mesmo se a gente desse um zoom aí, a gente ia ver uma certa bagunça oscilatória que o que a gente está vendo aqui, na verdade, a gente em sinais reais, principalmente no for um instrumento musical com uma nota muito bem definida, é uma superposição de vibrações em várias frequências, tá? Então, sons reais, eles tendem a ter um timbre, e o timbre é uma composição de várias notas. Você não consegue, só olhando para o sinal oscilando, você não consegue perceber qual é a frequência, tá? Ou quais as características desse som. O que a gente costuma fazer em análise de sinais, tá? Agora falando como engenheiro eletrônico, né? É decompor isso com uma transformada de Fourier, tá? Então a gente vai tentar decompor isso como uma soma de diferentes frequências, tá? E aí cada frequência a gente pode analisar separadamente, tá? Isso matematicamente é uma tarefa um tanto sofisticada, né? A gente vai quebrar em vários pequenos trechos de tempo, tá? E fazer um transformado de Fourier para cada tempo desse, tá? Isso aqui, na verdade, softwares já tem isso implementado de forma bem automática, tá? A gente não precisa saber implementar nada disso, basta a gente usar um comando aqui de programação, tá? Então, só para ilustrar para vocês, esse som que vocês estão vendo aqui, é esse som, e basicamente é o arquivo em som retirado, abstraído daquele vídeo. Aqui no finalzinho, 24 segundos, olha só, vai encher. Olha. Tá, então você vê que a nota sobe, né? A nota fica aguda quando você está ali a partir dos 30 segundos, certo? Esse aqui é o arquivo, né? Sem nenhum tipo de compressão, tá? O arquivo de onda pura que a gente consegue usar de melhor forma em nossa análise, certo? E aí a gente pode usar esse espectrograma, né? Então, basicamente, como eu falei, a ideia desse gráfico é o seguinte: pegar aquele arquivo de som, quebrar em pequenos intervalos de tempo, para cada intervalo desse fazer uma transformada de Fourier, que é uma decomposição desse som que nós ouvimos em diferentes frequências, tá? Ou seja, a gente tem aqui um eixo horizontal de tempo, nesse time, e na vertical um eixo de frequências, né? Então, se você tira aqui uma reta vertical, certo? Você tem, vamos lá, quanto mais azul, você não tem som, tá? Que seria esse finalzinho do arquivo e esse comecinho. Você tem silêncio. À medida que você liga a água caindo, você começa a produzir som. Então, esse azul vai ficando um tom de verde. E
as frequências principais do som, ou seja, aquelas mais intensas, têm uma coloração amarelada. Tá? Então você tem aqui esse nível aqui de ruído aqui embaixo, tá bem intenso, então sons graves. Tá? E à medida que você vai olhando para cima aqui, percebe que você tem umas regiões aqui, olha só, subindo aqui você tem uma região um pouco mais amarelada, observe meu mouse. Aqui você tem um pouco amarelado, você tem, olha só, esse nível aqui no finalzinho, ele vai subindo, tá? A partir dos 30 segundos. Então essa subida bem íngreme, na verdade a gente pode ir lá nos 30 segundos, né? Essa subida íngreme que você enxerga aqui, você deve conseguir ouvir a partir dos 30, olha. Perfeito? Então você consegue de fato quantificar aqui em um gráfico essa subida da nota que aparece, tá? E aí você pode perguntar, professor, vamos lá, a gente precisa explicar duas coisas. Por que essa nota sobe, e por que a gente não consegue observar só uma única frequência? Por que existem outras frequências aqui em cima, tá? Então, basicamente, a física envolvida aqui é uma física de tubos sonoros, tá? Quando você tem um tubo, que pode ser um tubo de órgão, uma flauta, etc. No nosso caso é a nossa garrafa, que ela é a cavidade na qual o ar oscila, ela tem um comprimento característico. E esse comprimento característico, quando você vai olhando uma onda estacionária, uma onda que vai e volta, né, e que oscila ali dentro dessa cavidade, o comprimento de onda da onda, né, que está ali dentro, tá, que pode vibrar, está diretamente relacionado com o comprimento do tubo. Comprimentos maiores têm frequências mais baixas, tá? E à medida com que a água vai enchendo, o comprimento do tubo vai diminuindo, vai gerando permitindo ondas de comprimento de onda menor com maior frequência. À medida que a água enche a garrafa, o tubo vai encurtando e frequências maiores são geradas, porque frequências maiores, uma vez que a velocidade do som é constante, estão associadas a comprimentos de onda menor. É isso que a gente está observando aqui nessa física, certo? Isso aqui basicamente é a mesma coisa com o canal 1 e com o canal 2. O canal 2, pelo que me parece, ele é um pouco mais intenso, tá? Tem essas faixas amareladas um pouquinho mais intensas, tá? Então, assim, melhora a cor da sua tela, aumenta o brilho, porque aí você tem uma ideia mais clara do que está acontecendo. Tá? Então, eu vou usar esse canal 2, mas basicamente contém, como vocês conseguem observar, o mesmo som. Porque eu gravando ali meu celular, e o celular ele vai capturar basicamente a mesma coisa dos dois lados. Tudo bem? E aí, como é que a gente avalia, né, quantitativamente isso aí? Então, o tubo aberto, tá? Porque de um lado você tem água, e do outro lado você tem um tubo aberto, ele tem uma propriedade interessante, né? Que você tem a frequência natural, tá? Que seria um F0, e o jeito que você consegue encaixar, tá, comprimentos de onda ali para ecoar obedece uma razão de números inteiros ímpares, né? Então você tem F0, 3F0, 5F0, 7F0, tá? Então basicamente isso aqui é a nossa previsão teórica associada ao comprimento disponível, né? E a gente vai supor que esse comprimento ele vai diminuindo ali com uma reta, né? À medida que você vai preenchendo, a taxa de água é constante e vai caindo, né, da mesma taxa, da mesma velocidade que esse nível de água vai subindo, tudo bem? Então isso é bastante razoável. Tá? Um outro ponto interessante, que a gente já discutiu isso em medidas de velocidade do som, acho que experimento 8, tá? É que existe em tubos abertos uma correçãozinha associada ao diâmetro. Tá? Então, a zona de pressão nula, né, de perturbação de pressão nula, não acontece bem na borda do tubo, mas um pouquinho acima, 0,6 vezes o diâmetro acima. Tá? Então, pequena correçãozinha, mas basicamente, o que eu vou fazer aqui para vocês verem, né? A gente vai ter de 0 a 35 segundos. Eu vou colocar 100 pontos. Cada desses 100 pontos, certo? Eu tenho, primeiramente, 25 centímetros, mais 0,6 vezes 6 centímetros, que é esse diâmetro. Tá? Então, assim, eu tenho um comprimento inicial, certo? E aí eu vou diminuir à medida que eu tenho tempo, né? Eu tenho que preencher esses 25 centímetros em 35 segundos. Ou seja, eu vou começar com um comprimento efetivo do meu tubo, da minha garrafa, médio, e ele vai, à medida que o tempo passa, vai diminuindo, 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 diminuindo,
35 centímetros para encher a garrafa. Tá? Basicamente isso aí é que você consegue observar no nosso vídeo, tá? De forma bem simplificada, não quero olhar nada que seja muito esmiuçado. Realmente eu quero mostrar para vocês a física como um todo, tá? E aí, a frequência que a gente tem, que a gente está esperando, a frequência do estado fundamental é 341, velocidade do som, tá? Aproximadamente, dividido por 4 vezes o comprimento, tá? Ou seja, eu tenho aqui um nó de pressão de deslocamento e eu chego ali a um ventre no final do tubo, tá? Então isso aqui é um tipo clássico de oscilação de modo normal em um tubo aberto, tá? E aí eu vou basicamente fazer alguns gráficos, tá? Que estão logo aqui embaixo. Um gráfico da frequência F, um gráfico de 3F, que seria o segundo harmônico, um gráfico de 5F, que é o terceiro modo, um gráfico de 7F, um gráfico de 9F. Será que essas frequências capturam essas manchas amarelas? E a resposta é sim, capturam, de forma bem satisfatória. Então, olha só o que parece. Observem como essa primeira mancha que sobe está nessa curva amarela, tá? Então tem essa parte aqui que não sobe, que seria um ruído, tá? De a baixa frequência, tá? E observe que você tem uma segunda mancha aqui que sobe aqui um pouquinho e que eu também tenho a parte aqui em cima, tá? A gente consegue ver aqui essa segunda mancha quase horizontal e essa mancha aqui no final também que aparece. Eu tenho uma terceira que é até um pouco mais clara aqui, que você consegue ver esse ramo aqui de frequência, depois sobe também, certo? E aqui tem mais duas frequências que vão ficando naturalmente mais fracas, né? E essa aproximação de uns 0,6 vezes o diâmetro pode ser válida para essa primeira frequência e não para as outras, tá? Mas de maneira geral a gente consegue sim observar de forma muito interessante essas frequências subindo e também essas localizações dessas manchas amarelas, tá? Isso aí foi uma medida. A gente poderia fazer isso com várias medidas e tentar fazer alguma técnica de isolar ruído. Também seria uma coisa, mas que eu acho que foge ao escopo, né, da física que eu queria mostrar nesse vídeo. Tudo bem, gente? Então, você vê como é interessante, né? Como uma garrafa de água enchendo, né? Tem uma física muito interessante que envolve ondulatória, que envolve análises finais, transformadas de Fourier, ondas, né? Espectrogramas, tá? Então, assim, é uma coisa muito legal que a gente consegue observar aí com uma análise computacional como essa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir o canal, de clicar aqui no joinha, comenta e compartilha com os amigos, tá bom? Eu sou o professor Ivan Guilhom e vou ficando por aqui. Até o próximo experimento. Tchau, tchau.